Já voltámos para mais coisas cool. Eu diria, para mais quartos cool. Agora no 227, Adriano Cangombo com OGE, uma instalação que faz uma radiografia às organizações governamentais do mundo inteiro. Vamos entrar. A abordagem central do meu projeto tem bastante relação ou ligação com os orçamentos gerais do Estado, né, do nosso governo, portanto. Então, vai ser um pretexto para falar de um tema político extremamente social. São metáforas para falar da fome. As primeiras imagens, quando a pessoa vai para a internet procurar assuntos parecidos, fome, pobreza, nutrição e etc., são representações de pessoas, sobretudo crianças, extremamente formadas, né? Muito magras. Me parecem muito parecidas, ou seja, parecem muito parecidas para mim com o que eu vejo no regime. Lembrei de uma música de um amigo meu, o Easy Zander. Eu acho que é no Spoken Word que faz a abertura do álbum dele, Prazer Easy Zander, onde um dos trechos ele diz: a fome não espera o discurso do presidente. Então eu me aproprio dessa frase dele, né? E vou trabalhando por cima dele. É resultado, inclusive, matemático. Eu tenho que pensar exatamente no número de palavras para dar em bloco. Tem que ser certo, porque não pode ter, ou seja, não pode sair da forma, tem que estar no quadrado perfeito e etc. E depois replicar, multiplicar. Exatamente. A ideia foi também pensar talvez num mantra, né? Essa repetição da mesma ideia, porque aqui não tem nada novo, é uma única frase repetida. É uma única frase, uma única sentença repetida várias vezes. No quarto 221, vamos mergulhar nas reflexões de Indira Grande. Mais uma vez, A Cidade dos Porquês é uma crônica escrita por mim, que fala um bocadinho desta magia, desta capital, que tem tantos contrastes, né? Que tem tanta vida, não é? E, de certa forma, esta seria uma instalação sonora em que tivesse toda essa sonoridade da cidade, mas ao mesmo tempo como é que nós convivemos com estes contrastes da cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade que nós não conseguimos estar sem estar ao lado dessa cidade, ou seja, é amor e ódio de certa forma. Nós convivemos com lixo, convivemos com a magia da cidade e conseguimos equilibrar isso tudo, ou não, né? E acho que esta instalação e performance tem esse intuito de nos questionar como é que nós vivemos nesta bolha, nesta cidade, nesta capital, e estamos aqui e não queremos sair dela, né? Mesmo com todos estes contrastes. Neste vídeo instalação do quarto 229 refletimos sobre o nosso lar. Este planeta Terra que é utilizado e explorado sem dose nem medida. Será que não é suficiente para o ser humano? Vamos ao Tomorrowland do coletivo Vercrom. Na verdade, é ter noção da responsabilidade que cada um deve ter enquanto ser vivente neste planeta, que é o planeta Terra. Então, basicamente foi isso. Foi simplesmente um apelo ou uma chamada de atenção para o ser humano olhar para dentro de si de forma mais profunda e perceber de que forma é que o meio à sua volta influencia naquilo que é a sua atividade interna, naquilo que é o seu interior. Então, de que forma é que ele sai para o mundo a comunicar, a conectar-se com o mundo, sem propriamente ter essa consciência, né? Exatamente, ter essa consciência. É como se tivéssemos uma nave espacial aterrada aqui, ou em que, na verdade, essa nave é um mecanismo de projeção do próprio ser humano, mas isso é uma projeção dele mesmo em um outro nível superior. Então,
de alguma forma é uma máquina impulsionadora de seres humanos, posso assim chamar. Porque na verdade todo aquele que entra para essa experiência, ele está a encontrar esse lugar, é como se fosse uma descoberta de um outro espaço desconhecido de si mesmo. E que nesse espaço ele percebe-se que ele tem um futuro à sua frente, um espaço aberto de oportunidades em que ele olha para a sua condição atual e ele percebe a seca em si que há à volta dele, a falta de vida, a vegetação morta, basicamente, que é o que isso representa. E a partir daí ele tem uma escolha por tomar. Nós queremos trabalhar com o audiovisual de forma a chegar a ser um bocadinho mais explícito com aquela mensagem que nós estamos a tentar passar com essa instalação específica. É na verdade um poema que nós vamos passar e esse poema é muito direcionado àquele que se experiencia, àquele que entra para Tomorrowland. É uma mensagem que é a última mensagem que tu vais ter antes de teres que tomar a decisão e depois perceber o que é que nasce desse estímulo. Será que realmente isso vai ser suficiente para tocar? Será que vai ser suficiente para despertar? Será que é suficiente para criar deixar uma semente? Exatamente, exatamente. Na verdade, resumidamente é isso. É uma semente que nós estamos a deixar. E vamos ver se essa semente brota. Um clique para melhor explorarmos as cores urbanas de Iris Buchholz Chocolate, neste quarto 232. Iris, muito bem-vinda ao Clique do Cultura. Neste momento estás na Áustria, mas não podíamos deixar de falar contigo sobre o teu quarto, que está muito colorido. E então, desde já, queria fazer aqui já duas questões. Por um lado, que questões, né, sobre as quais tu refletiste em relação às cores urbanas? E por outra, qual o objetivo deste arquivo vivo a partir da participação das pessoas? Então, no meu quarto eu estou a partilhar uma pesquisa de cores que inicialmente comecei a pesquisar o prédio do livro na rua de Quissombo para um projeto da Bienal da Arquitetura em Veneza. E a partir dessa experiência eu decidi que vale a pena de pesquisar a cidade toda. Então, no meu quarto estão à disposição 160 amostras de cores. As perguntas sobre que refleti era como as estações influenciam as cores, quer dizer, o pôr do sol, nascer do sol, meio-dia, a mesma cor vai ter 3 nuances diferentes. Quais cores são típicas para a cidade de Luanda, como é a diferença da periferia da cidade, os museques, a Bahia, a Baixa, Quilamba, quer dizer, nossas frutas nacionais, quer dizer, juntei essa pesquisa. E depois é muito interessante porque há ali uma interação dentro do quarto, em que as pessoas colocam ali as suas cores, as cores preferidas, não é? Colocam ali no muro e depois vão com o QR Code, fazem a leitura do QR Code para depois passar alguma informação. Explica-nos então esse processo e qual é o objetivo desse arquivo vivo. Ok, quer dizer, o convite é mesmo que as pessoas juntam as suas próprias esquemas de cores, porque eu acho uma pesquisa dessa nunca foi feita. O Arquivo Vivo Luganzi em si é um projeto que junta a pesquisa de todo tipo que tem a ver com a indústria criativa, com a herança cultural, quer dizer, do passado, mas também de hoje em dia. E as cores é um projeto contemporâneo que está a estimular a ver nosso dia a dia. O objetivo final é um guia sobre cores contemporâneas angolanas, que acho que também ainda não existe até hoje em dia. E um guia desse pode fazer sentido para arquitetos, para artistas, para designers, para futuros, qualquer pessoa que trabalha na cultura criativa. O que há por detrás de uma cortina? Por detrás da cortina de Helena Wambembe, há memória, noções de familiaridade e uma instalação que lembra o quarto da sua casa em Pomfret. Este é o quarto 233. Vamos explorar? Minha primeira vez estar aqui em Luanda a participar no Fucking Globo, que era um sonho meu. Quando estudei arte,
no colégio. Sempre gostaria de estar aqui, onde é que tudo está acontecendo em Luanda. Seria uma sala angolana ou sul-africana? Acho que é angolana. A sala da minha mãe é angolana. Ela é a mulher angolana. Sempre uma casa, as casas que eu conheci angolana sempre tinha renda, tinha aqueles quartos de Jesus, tinha sempre aqueles chávenas que só usa quando tem visitas. Vai ser uma sala angolana. Seria uma sala colonial? Sim, é colonial, mas também pós-colonial. É aquele tempo de independência que tinha muitos sonhos, Eu gosto a fazer as pessoas pensar com nostalgia de juventude dele, de infância, usar cheiros também, para to trigger that memory. Por que o verde? O verde é uma cor que eu gosto, mas é uma cor que está imprimido na minha memória. Meu pai era soldado do Búfalo, Batalhão Búfalo, que chamam aqui. E cresci com essa cor, o uniforme dele, as tendas dos funerais, sempre do óbito, sempre era esse verde militar. Então é uma cor que eu compreendo, eu sei mostrar a cor, eu sei pintar a cor, então até o meu vestir é uma cor muito que também estou a tentar figure out, resolver muitas coisas, resolver história, resolver memória, e a cor me ajuda a resolver isso. Uma peça performativa com cheiro intenso, onde Musunda Nzombo expressa o choque e consequências existentes no descobrimento de situações embaraçosas que vêm ao público. De Bombó e Smollet, no quarto 228. Que forma tu expressas na tua performance este Bombó e Smollet? Bombó e Smollet. Então, é uma peça no sentido performativo em que eu interpreto vários personagens que a sociedade por acaso passa por isso, sejam ela quando esse termo, Bombó e Smollet, que é o bombom molhou, isso tanto acontece em cargos administrativos, de governação, até em carreiras religiosas também. Temos também até no lar, entre cônjuges, quando algo vem à tona, quando algo vem de cima, o bombom molhou. Isso só tens uma vontade, é te enterrar, é desaparecer praticamente da terra, porque e também são factos até por vezes que podem mesmo estragar a tua carreira, caso mesmo quando chega a esse tipo de expressão, o bombom molhou, mesmo até em questões mesmo de estudantes, questões de diploma e falsos diplomas, temos a questão também política, questões que depois vêm à tona, vêm de cima, então e é difícil por vezes as pessoas conseguirem se sobreviver quando estão a passar por uma certa pressão, seja ela pública ou mesmo familiar, que algo que era tão secreto ou uma inverdade, uma mentira que venha à tona, então praticamente é quase o fim. Eu até não sei se com essa peça também pode ser o fim da minha carreira, como pode molhar também para mim. Isso é o risco também que eu assumo como artista. Mas o cadeirão em cima do bombom é isso que representa, é o vir à tona? Não, isso já é a performance no sentido quase todos eles estiveram em cadeirões governativos, cadeirões, digo eles não, ou seja, até mesmo até quem é cônjuge em casa tem a sua cadeira real, tem a sua, como é que posso dizer, o seu trono, que é indicado aquela cadeira do pai, essa é a cadeira do chefe, essa é a cadeira do diretor, e praticamente depois, quando o bombom molhou, essa cadeira já não diz nada, já não é tua, praticamente, esse trono, por isso é que aquela parte depois entra no luto, simplesmente só fica o bombom a representar praticamente.
Com a residência artística e vários apontamentos culturais, esta edição do Fucking Globo de facto marcou a diferença. Vamos para a quarta e última parte da conversa com o coletivo Vercro. Vocês tiveram momentos em que alguns dos artistas partilharam mais, abriram mais o seu trabalho. Sim, sim. Nós tivemos um dos eventos que foi muito especial, muito. Foi as quartas do Globo, em que os artistas tinham um espaço aberto, que é para comunicar as suas ideias, propor temas, propor vídeos. Ou seja, é um espaço aberto em que havia essa liberdade total do artista a comunicar com o público em geral. Uma das informações mais importantes é que tu percebes que todos os artistas de alguma forma têm o mesmo sentimento quando chegam a um quarto branco e têm que transportar as suas emoções para esse mesmo lugar, as suas ideias e de alguma forma essa transformação de um espaço individual num espaço de memória coletiva, né? Todas as obras, de alguma forma, independente de serem obras concebidas por um artista, são obras que, de alguma forma, estão ligadas ao nosso inconsciente coletivo, porque são situações que eu vivo, que tu vives no dia a dia e que muitas das vezes é apresentada aqui num quarto. Às vezes traumas. Exatamente. Então, é muito por aí. Uma das coisas que tem me surpreendido é isso. Tu sentes que, apesar de diferentes mentes a pensar, há um fio condutor único, há um pensamento único e há uma necessidade pela liberdade. E uma liberdade que se encontra aqui no Fucking Globo. Essa possibilidade de comunicar de forma aberta, de forma simples, de forma desavergonhada. Real, yeah, é o que é. Cool para mim é poder ir à praia num dia de semana. Isso é cultura. Hoje ficamos por aqui. Foi um prazer enorme ter a sua companhia. Para o ano, esperamos mais Fucking Globo. E para a semana, mais cultura, às 18h30, aqui na TV Zimpo. Já sabe que pode rever alguma matéria ou algum programa que tenha perdido no YouTube e envie informação para colocarmos na agenda cultural para o e-mail cultura@tvzimpo.com. Até lá, seja grande, seja cool! Tudo bem? Hã? Estamos a gravar. Queres o quê? Uma peça performativa com cheiro intenso, onde o Sunda Nzobo expressa o choque e consequências existentes do descobrimento.